Bom dia, oitavo ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da página 283 e vamos dar sequência ao capítulo 2 sobre as plantas, tá? Então, todo mundo com o livro aberto, né, pra gente dar uma conferida nas respostas que vocês fizeram em casa, tá? A primeira questão, nós temos um cladograma, tá? Que é um esquema, né, mostrando aí alguns grupos de plantas. No primeiro item, no item A, pergunta: qual grupo de seres vivos é o ancestral das plantas? Né? Nós vimos que as plantas, elas se originaram de quem? De algas verdes unicelulares, tá certo? E daí surgiram as primeiras plantas, briófitas, né, que nós já estudamos. B. Cite 3 características que são encontradas em todos os organismos vegetais, ou seja, o reino das plantas, né? Todos apresentam células eucarióticas, apresentam cloroplastos, tá? Para a realização da fotossíntese, e são seres autótrofos, ou seja, que através da fotossíntese produzem o seu próprio alimento. Item C. O ponto 1, que ele mostra aí na imagem, né? Representa uma novidade evolutiva. Escreva qual é essa novidade e sua importância para as plantas, tá? Então, a transição entre algas verdes e plantas foi o quê? O surgimento, logo no primeiro momento, para só depois surgirem as briófitas, foi o surgimento de um embrião, tá? E o embrião, qual a finalidade dele? Né? Ele aumentou a proteção de novas plantas, né? A presença do embrião para o desenvolvimento de todas as plantas, ou seja, todas as plantas elas apresentam um embrião. Item D. O ponto 2, né, que está mais em cima, que surgiu somente depois das briófitas, né? Pergunta, foi uma outra novidade evolutiva, tá? No item D. Qual é essa novidade e a sua importância para as plantas? Observe que o 2 é uma coisa que não tinha nas briófitas, porque só surgiu mais na frente nesse cladograma, que são quem? Os vasos condutores de seiva. Isso fez com que as plantas que vieram depois das briófitas, como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas pudessem conduzir de forma mais eficiente a água e sais minerais, né? E também a seiva elaborada de uma forma rápida. Um vaso, gente, ele conduz essas estruturas, né, as seivas, de forma bem rápida. Por isso que essas outras plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são plantas maiores, diferente das briófitas, que são assim, ó, pequenininhas, tá? Essa novidade permitiu a independência em relação aos ambientes úmidos também, tá? Porque as angiospermas e as gimnospermas são plantas de ambientes secos. Segunda questão. Estão representadas a seguir outra briófita, né? Um musgo e uma pteridófita. Identifique as estruturas apontadas e responda as perguntas a respeito da reprodução desses vegetais. Então, na figura A, a gente tem o quê? Uma briófita, né? Ele está perguntando o que é a letra A, que a gente fez até na aula passada, tá? É uma cápsula, né? E o que é a letra B é a planta adulta, tá? E qual é a importância da água na reprodução, né? A água é importante para quê? Para que o gameta masculino consiga chegar e nadar até encontrar o gameta feminino, na plantinha feminina, né? Já que nas briófitas existe a plantinha masculina, produtora de anterozoides, que são os gametas masculinos, e a plantinha feminina, produtora de oosfera, que é o gameta feminino. B é uma pteridófita. Ele quer saber quais são essas estruturazinhas, esses pontinhos que ficam na parte inferior da folha, né? São os soros, tá? E pergunta também qual a importância do vento na reprodução delas, porque o vento acaba dispersando os esporos, ou seja, espalhando esses esporos que se encontram nessa parte inferior da folha, tá? Aí nós temos aí o desenvolver e aplicar, da página 286 e 287, ele mostra aí um mapa, né, de uma área de ocorrência natural de araucária, né, antigamente e atualmente, tá? Primeira pergunta: quais estados possuíam maiores áreas cobertas por araucárias em relação à ocorrência natural? Você vai lá no mapa natural, né? E você vai ver aí a ocorrência natural da espécie. Ela está aí
em verde, né? Nesse verde mais escuro. Então, a gente tem os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segunda questão. Os mapas mostram que florestas com araucária fazem parte de um bioma maior. Qual é esse bioma, né? Seria o quê? A Mata Atlântica, tá, gente? A Mata Atlântica, ela ia, né? Na verdade, hoje ela foi totalmente degradada, só tem alguns pontos que ela ia ao longo de toda a costa do litoral brasileiro, tá? Terceira, comparando os mapas, o que aconteceu com o bioma onde encontra-se a floresta com araucária? Tá? Ela foi o quê? Essa Mata Atlântica, ela foi degradada de forma muito intensa. Atualmente, em quais estados a ocorrência de araucárias é maior? Atualmente, né, nós temos em 2 estados, né, no Paraná e em Santa Catarina, tá bom? Bom, então agora nós vamos dar sequência aqui, né, com o último grupo de plantas, que são as plantas angiospermas, né? De todos os 4 grupos de plantas, as angiospermas foram as plantas que tiveram maior sucesso evolutivo, com cerca de 235 mil espécies que já são conhecidas, né? Elas também apresentam vasos condutores, apresentam raiz, caule e folha, tá? Semente, como as gimnospermas, mas elas têm 2 novidades, que são presença de fruto e presença de flores. Então, aqui a gente tem um cladograma que mostra, né, que bem aqui estariam as algas verdes, né, surgimento de um embrião, de um ser pluricelular, surgimento das briófitas, depois surgiram vasos condutores, né? Todas essas 3 têm vasos condutores. Depois surgiu a semente, gimnospermas e angiosperma têm semente. E só nas angiospermas surgiram quem? As flores e os frutos, tá? Bom, como é que as angiospermas se reproduzem, né? Elas se reproduzem na parte da planta que são as flores, tá? Toda flor, gente, ela apresenta 3 partes básicas: pedúnculo, receptáculo floral e os verticilos florais. Nós vamos já mostrar na imagem a seguir. Os verticilos florais, gente, são peças, né, como pétalas, sépalas, tá? E os órgãos reprodutores. E daí esses verticilos, eles são divididos em 2 tipos, ó. Os verticilos florais de proteção, olha o nome, de proteção, eles protegem esses órgãos reprodutores. Sépalas, que são os mais externos, são verdinhos. Conjunto de sépalas forma uma estrutura que nós chamamos de cálice. E as pétalas, que são coloridas. Todos vocês já viram uma flor, né? As pétalas coloridas, vermelha, rosa, amarela, entre outras. E é o conjunto de pétalas de uma flor, nós chamamos de corola. E dentro dessas peças aqui, protegidos, né, por sépalas e pétalas, nós temos o aparelho reprodutor masculino, chamado de androceu, e temos o aparelho reprodutor feminino, chamado de gineceu. Eu vou mostrar a imagem para ficar melhor para vocês. Vamos lá? Então, aqui eu tenho uma flor. Essa flor foi cortada assim ao meio, para eu ver como é que ela é por dentro, tá bom? Eu tenho aqui o pedúnculo, que é essa parte aqui da flor, gente, que liga a flor a um ramo. Tem essa parte mais alargada aqui, que é chamada de receptáculo floral, receptáculo. Ele recebe todas essas peças aqui e ficam grudadas aqui, tá? E o restante daqui, ó, para cima, tudo, eu chamo de verticilos florais. Temos os verticilos mais externos, que são quem? As sépalas, que em conjunto formam um cálice, tá? Tenho o verticilo floral, que está um pouco mais interno, que é colorido, que são as pétalas, que formam o que eu chamo de corola, tá? Que são os órgãos os verticilos de proteção. E aqui no centro, essa estrutura verde e essas aqui de amarelo, tá? São os órgãos reprodutores masculinos e femininos dessa flor. Então, essa flor, professora, ela é hermafrodita. Por quê? Porque ela apresenta os 2 sistemas, masculino e feminino, tá bom? Aqui, o gineceu, ele é formado por essa estrutura aqui que nós chamamos de estame, tá? O estame, ele tem um estigma, tem um estilete e aqui tem o ovário, tá? É a parte feminina. E esses amarelinhos são quem? São
androceu, que é o aparelho reprodutor masculino. Ele é formado aqui, ó, por uma antera, tá? Onde vão ser produzidos os grãos de pólen, tá? Que a gente vai já falar deles, e o filete, certo? Todos esses e esse aqui são verticilos de reprodução. As anteras são aquelas estruturas masculinas que vão produzir o grão de pólen. Ele é o gametófito masculino. Esses grãos de pólen podem cair nessa parte feminina, bem aqui no estigma, germinar, crescer o tubo polínico, que vai trazer o gameta masculino até o gameta feminino, que vai estar dentro aqui desse ovário. Isso não precisa de água para acontecer, tá, gente? Lembrando que tanto gimnospermas quanto angiospermas são plantas que não dependem mais de água para a sua reprodução, tá? E a novidade nesse grupo é o quê? O fruto, né? O fruto também ele é chamado de pericarpo e ele tem 3 partes. Ele tem a parte mais externa, que a gente tem um corte de quê? De um abacate, todo mundo conhece, né? A parte mais externa nós chamamos de epicarpo, que é a casca. A parte que a gente come, que é a polpa, é chamada de mesocarpo. E a parte mais interna, que está bem pertinho aqui da semente, que é como aquela capinha que às vezes ou gruda na semente ou gruda aqui no mesocarpo, é o que nós chamamos de endocarpo. E qual é a função do fruto, né? Por que essas plantas são as plantas mais numerosas e estão dispersas em praticamente todas as partes do mundo? É porque o fruto atrai os animais, né? Além de ele proteger a semente está aqui dentro dele, ele atrai os animais para quê? Para que os animais possam dispersar essas sementes a longas distâncias, né? Daquela planta que a gente chama de planta mãe, né? De onde ele colheu, de onde ele se alimentou daquele fruto. Então, o fruto foi muito importante na evolução das plantas, porque atraindo os animais para se alimentar, as sementes elas eram jogadas em cantos mais distantes, né? As sementes elas não são digeridas, vamos dizer que um animal tenha se alimentado de uma goiaba, né? Que tem uma fruta com várias sementes. As sementes elas não são digeridas e, portanto, elas são eliminadas nas fezes desses pássaros que voam a longas distâncias, tá? Processo de polinização. Vocês já ouviram falar em polinização? Com certeza sim. O beija-flor, a abelha, o próprio homem, às vezes mexendo numa planta, ele faz esse processo de polinização, que é o quê? É o transporte dos grãos de pólen, tá? Ó, das anteras, que é a parte masculina da flor, para a parte feminina, tá? O grão de pólen cai aqui no estigma. Ele vai germinar, ele cresce, esse tubo polínico aqui vai crescendo e vai trazendo dentro dele o gameta masculino, que vai chegar bem aqui e vai encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, acontece a fecundação. O resultado dessa fecundação, né, é a formação de uma estrutura chamada de semente. A semente, ela vem do desenvolvimento de óvulos ou de óvulo. Então, se um fruto só tem uma semente, ele se desenvolveu, aquela semente se desenvolveu de um único óvulo que foi fecundado. Mas existem plantas que apresentam no fruto várias sementes, né? O tomate, a goiaba, a melancia, tá? São só alguns exemplos que eu estou falando. Então, foram vários óvulos que foram fecundados e originaram várias sementes. E o ovário, à medida que o óvulo se desenvolve em semente, o ovário ao redor dele vai se desenvolver em quê? No fruto. Se essa semente for retirada desse fruto e for colocada para germinar, ela vai dar origem a uma nova planta. As angiospermas, gente, elas têm a presença de uma flor, né, muito bonita e muito atrativa, para que pássaros como o beija-flor, né, alguns besouros, alguns insetos, como as abelhas, eles possam fazer esse transporte, tá? Que pode ser não só por animais, mas pode ser feito também pela água ou pelo vento, né? As flores, elas são vistosas, né? São coloridas, elas exalam um perfume bem gostoso e tem um néctar, que é uma substânciazinha açucarada no seu interior, tá? Tudo isso atraindo os agentes polinizadores, ok? Agora nós vamos falar sobre os 3 órgãos vegetais das plantas: raiz, caule e folha, tá?
A raiz, qual é a função dela? É fixar a planta, né, no solo, retirando água e sais minerais, que é essencial para o processo de fotossíntese. E, além do mais, elas ajudam a evitar a erosão do solo. Ou seja, em ambientes que tem vegetação, aquele solo dificilmente ele vai ser degradado. Diferente daquelas áreas onde são retirados a vegetação, que a chuva cai naquele solo e vai carregá-lo, né, causando processos erosivos. Na folha, a folha é o local específico onde ocorre a fotossíntese, né? Então a planta absorve gás carbônico, retira água e sais minerais do solo, usando a energia solar, produz o gás oxigênio e o seu próprio alimento, tá? O caule, né? Qual é a função do caule? É a sustentação das outras partes da planta, dos ramos, das folhas, dos frutos, tá? E quando a água e sais minerais são absorvidas aqui pela raiz, essa seiva, né, que a gente chama de seiva bruta, que é constituída de água e sais minerais, ela vai se deslocar ao longo do caule todinho, ó. E vai chegar na folha, onde acontece a fotossíntese, tá? E as substâncias açucaradas produzidas pela fotossíntese, a própria glicose, ela vai ser distribuída para que a planta possa realizar o seu metabolismo, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, tá bom? Na próxima semana a gente se encontra, estudem, realizem as tarefas e a gente faz a correção no próximo encontro. Então, tenham todos uma boa semana e um bom estudo. Tchau, tchau.